Oi, tudo bem? Eu sou a Geise e essa é minha breve reflexão sobre a obra literária Budapeste de Chico Buarque. Eu começo dizendo que esse é um livro bem complexo, inclusive eu tive que ter muita atenção e voltar algumas partes para entender posteriormente o que estava acontecendo dentro da história. Então eu resolvi fazer aqui, marcar alguns pontos, alguns temas que eu consegui observar dentro dessa obra e compartilhar com vocês. O primeiro tema que eu gostaria de falar, né, sobre o tempo, é a fragmentação, tá, temporal que a gente consegue observar nessa narrativa circular, tá, que quebra aí a sequência cronológica. E com isso, a gente acaba perdendo a noção do que seria causa e efeito, ou seja, o passado, o presente e o futuro, eles se misturam, eles se confundem. E isso, por conta disso, né, tudo parece acontecer por acaso na vida do José Costa, que é o personagem central. A gente tem justo aí essa questão do tempo misturado, tá? Ele não segue uma sequência exata cronológica. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, uma coisa que esteja lá na frente, a gente consiga entender voltando um pouco o texto e colocando um pouco mais de atenção, que foi o meu caso. Outro elemento, né, outro ponto que eu também gostaria de ressaltar aqui é a presença da realidade e da ficção, né? A gente consegue observar isso claramente ao se tratar de um escritor fantasma e também do escritor que recebe o reconhecimento. Então, a gente pode colocar esse ponto aí como ficção e realidade, tá? E já vai entrar no principal, que seria a duplicidade. Mas antes disso, a gente também consegue mostrar uma presença de uma classe média, né, que está aí figurada pelo protagonista, mas é um fragmento, tá? É um protagonista fragmentado, duplicado, então ele diante, né, essa fragmentação diante de uma realidade sem ordem e sem valor. A gente consegue observar essa presença da classe média dentro dessa obra. É um personagem que vive em constante êxodo, tá? Já falando um pouco sobre o personagem, ou seja, toda a história se passa no Rio, do Rio a Budapeste, e mesmo assim, com toda essa transição, com todo esse êxodo, ele não se encontra em nenhum desses lugares, ele não se encontra como pessoa em nenhum desses lugares. Vamos ter também a discussão sobre a incomunicabilidade, né? Já que o José Costa, ele consegue se comunicar em húngaro e não consegue se comunicar em português, e é o seu idioma nativo, né? Então a gente vai ter aí essa incomunicabilidade. Por outro lado, a gente vê aí também a questão da identidade, que se alia com a relação entre ser um autor fantasma e ser um escritor, tá? Ser um escritor fantasma e ser um escritor. Então, esse personagem do José Costa, ele inicialmente é um escritor fantasma e trata a literatura, né? Ele explora a capacidade criativa dele unicamente com fins comerciais. Então, a gente tem essa questão da literatura com fim comercial que é levantado aí, intencionalmente pelo Chico Buarque. Ele fala sobre a literatura como mercadoria, algo produzido unicamente como valor de mercado. Então, em Budapeste, a gente vai ver aí essa discussão entre fama e anonimato. Então, ainda falando sobre Budapeste, ou seja, essa mudança do Rio para Budapeste, acaba ocasionando também em uma criação de uma identidade fragmentada, né, que passa pelo criativo de uma linguagem que é sempre desarticulada, tá? Então essa linguagem desarticulada aí vai necessitar essa criação de uma identidade nova, porque afinal de contas a gente já está falando de um cara, de um sujeito que já havia anulado a sua identidade própria por fazer o trabalho que ele fazia, por assinar como escritor fantasma, tá? Então ele já tinha a sua identidade anulada, ele já era um anônimo. Mas é em Budapeste que ele tem essa identidade renovada. Ele ganha uma nova identidade, porque aquilo que ele fazia, fizeram com ele. Olha que interessante. Já em Budapeste, ele tem uma autobiografia escrita por ele? Não, escrita por um outro escritor fantasma.
Então, ele passa de ser a pessoa que era anônima a ser a pessoa que ganhava a fama através de um outro. Então, existe uma questão muito forte relacionada à identidade e à autoria, já que a gente está falando aqui de subjetividades construídas a partir da linguagem, tá? Então, essas subjetividades foram construídas a partir de uma linguagem, mas uma linguagem que se organiza para criar uma simulação, um simulacro, já que vem de autorias falseadas, ou seja, são totalmente subjetivas através da linguagem que foi criada intencionalmente, foi falseada para representar. Outro ponto muito forte, como já ficou bem claro, é o sentido duplo, que a gente pode observar dentro dessa obra. Incrível. Então, a gente pode mencionar coisas como, por exemplo, o idioma, o português e o húngaro. A gente pode relacionar a Vânia e a Kriska, né, a esposa dele do Rio de Janeiro e a namorada dele na Hungria, em Budapeste. A gente pode observar também o pai e o padrasto que ele foi depois. A gente pode observar também o anonimato e a fama, que é um dos assuntos principais do livro, de toda a obra. E a gente pode observar, consequentemente a isso, consequentemente a esse anonimato e a essa fama, o escritor fantasma e o escritor. Ele passeia por esses dois mundos. E sobre localidade, a gente vê o Rio de Janeiro e Budapeste. E, inclusive, no nome Budapeste, a gente também vê aí a dupla coisa entre Buda e peste, né? Se a gente vai trazer isso para a linguagem do português, a gente consegue ver aí também uma ambiguidade. Bom, isso tudo acaba mostrando para a gente que esse personagem central ele é desprovido de um conhecimento da própria identidade. O José Costa ele acaba vivendo em uma realidade supostamente distante e oposta. Por isso fica cada vez mais difícil de identificar o que é ser narrador e o que é ser narrado. E por se tratar de um eu fragmentado, a relação que ele tem com o outro também acaba se tornando cada vez mais complexa, tá? Diante dos simulacros aí de realidade, de modo que as relações entre esses personagens, entre os personagens de Budapeste, são marcadas por uma fragilidade e responde a uma lógica que vê tudo como descartável, né? Essa é a sensação que o José Costa tem lá na vida dele em Budapeste. E o mais louco é que a maioria dessas informações a gente já consegue observar nos primeiros capítulos do livro, né? Já que apresentam uma lógica não linear à narrativa. Ou seja, essa falta de sequência cronológica acaba fazendo com que todos os assuntos, a maioria dos assuntos, voltem repetidas vezes ao longo da obra. Então é isso. Eu espero que você tenha conseguido entender o meu ponto de vista e, como eu falei, se trata assim de uma obra bem complexa, sobretudo com relação ao tempo cronológico. Então, assim também de complexo é para explicar, tá? Mas é isso, eu acredito que eu coloquei todos os pontos que eu queria informar aqui hoje para vocês. Obrigada pela atenção.